Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. A Batalha de Trafalgar ocorreu em 21 de outubro de 1805, durante as Guerras Napoleônicas, e foi uma das batalhas navais mais decisivas da história. A batalha foi travada entre a Marinha Britânica, comandada pelo almirante Horatio Nelson, e a Marinha Franco-Espanhola, liderada pelo almirante Pierre Charles Villeneuve. O contexto histórico da batalha era o conflito entre a Grã-Bretanha e a França pela hegemonia na Europa. A França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, havia estabelecido um império continental e tentava ampliar sua influência naval, ameaçando os interesses britânicos. A Marinha Britânica era a maior potência naval do mundo na época e sua supremacia marítima era crucial para a proteção de seus interesses comerciais e territoriais. A esquadra inglesa na Batalha de Trafalgar consistia em 27 navios de guerra, liderados pelo almirante Horatio Nelson a bordo do HMS Victory. Os navios britânicos eram geralmente menores do que os navios franceses e espanhóis, mas eram mais manobráveis e velozes, o que lhes permitia se movimentar com mais facilidade e rapidez no campo de batalha. Os navios eram equipados com canhões de diversos calibres, capazes de disparar tiros de diversos tipos, desde balas de canhão até projéteis incendiários. Cada navio tinha uma tripulação composta por centenas de homens, incluindo marinheiros, artilheiros e fuzileiros navais. Os marinheiros eram responsáveis por manter a embarcação em funcionamento, enquanto os artilheiros operavam os canhões e os fuzileiros navais ficavam posicionados nas pontes para repelir qualquer tentativa de abordagem do inimigo. Os navios também eram protegidos por várias camadas de madeira e ferro para resistir aos tiros dos canhões inimigos. Lord Horatio Nelson foi um almirante britânico que viveu no século VIII e início do século IX, famoso por sua habilidade e coragem em combate, especialmente durante as Guerras Napoleônicas. Ele é considerado um dos maiores heróis navais britânicos e uma figura emblemática da história militar. Nascido em 1758 em Norfolk, Inglaterra, Nelson ingressou na Marinha Real Britânica aos 12 anos de idade. Ele participou de várias batalhas navais durante sua carreira, incluindo a Batalha do Cabo de São Vicente 1797, a Batalha do Nilo 1798 e a Batalha de Copenhague 1801. No entanto, a Batalha de Trafalgar em 1805 foi sua batalha mais famosa e decisiva. Nelson liderou a frota britânica contra a frota franco-espanhola, e apesar de ser mortalmente ferido durante a batalha, conseguiu uma vitória decisiva que assegurou a supremacia naval britânica pelo resto das guerras napoleônicas. Além de suas habilidades em combate, Nelson era conhecido por sua personalidade carismática e popularidade entre seus marinheiros. Ele também é lembrado por sua famosa citação: "A Inglaterra espera que cada homem cumpra o seu dever", que se tornou um lema nacional, e um símbolo do patriotismo britânico. Nelson morreu durante a Batalha de Trafalgar e foi enterrado na Catedral de São Paulo, em Londres, em um funeral solene que refletiu a importância de sua figura na história britânica e militar. Na Batalha de Trafalgar, a esquadra francesa era liderada pelo almirante Pierre Charles Villeneuve e consistia em 33 navios de guerra, incluindo 18 navios de linha franceses e 15 navios de linha espanhóis. Villeneuve era um oficial competente, mas não estava confiante em suas habilidades, e não se sentia à vontade com as manobras de navegação necessárias para engajar os britânicos. As embarcações usadas na Batalha de Trafalgar eram navios de guerra da época, conhecidos como navios de linha ou navios de guerra de 3 mastros. Eles tinham entre 100 e 120 metros de comprimento e podiam carregar até 100 canhões, dependendo do modelo. Esses navios eram feitos de madeira e impulsionados por velas, com uma tripulação de centenas de homens que incluía marinheiros, soldados e oficiais. Os navios de linha eram manobráveis, mais lentos e difíceis de manobrar devido ao seu tamanho e peso.
Eles eram projetados para se envolver em batalhas navais em que cada navio tentava disparar sua carga de canhões no navio inimigo, enquanto tentava evitar ser atingido. A tática comum era se aproximar o suficiente do inimigo para que seus canhões pudessem causar danos significativos, e em seguida, tentar manobrar para evitar ser atingido pelos canhões inimigos. A esquadra francesa na Batalha de Trafalgar, incluindo navios de linha e navios menores de apoio. A esquadra francesa também incluía navios espanhóis, já que França e Espanha eram aliadas na época. Pierre-Charles Villeneuve foi um almirante francês que viveu durante o final do século XVIII e início do século XIX. Ele é mais conhecido por sua participação na Batalha de Trafalgar, em 1805, durante as Guerras Napoleônicas. Villeneuve entrou para a Marinha Francesa em 1778 e alcançou rapidamente a patente de capitão de fragata. Durante as Guerras Revolucionárias Francesas, ele comandou várias frotas navais e participou de várias batalhas, incluindo a Batalha do Nilo em 1798. Em 1804, ele recebeu ordens de Napoleão Bonaparte para comandar a frota francesa e espanhola na costa atlântica da França, com o objetivo de se preparar para uma invasão da Inglaterra. No entanto, devido a vários contratempos, a invasão nunca ocorreu e a frota retornou para o porto. Em 1805, Villeneuve recebeu novas ordens para navegar para o Mediterrâneo e unir-se às forças francesas lideradas por Napoleão, que planejavam invadir a Áustria. No entanto, durante a viagem, ele foi perseguido pela frota britânica liderada pelo almirante Horatio Nelson e acabou sendo derrotado na Batalha de Trafalgar, em outubro de 1805. Villeneuve conseguiu fugir do confronto, mas foi capturado pelos espanhóis e levado para a Espanha. Ele acabou cometendo suicídio em 1806, provavelmente devido à pressão e à humilhação sofrida pela derrota em Trafalgar e pela captura pelos próprios aliados. A Batalha de Trafalgar ocorreu no dia 21 de outubro de 1805, na costa sul da Espanha. Foi uma das mais famosas batalhas navais da história, sendo travada entre a Marinha Real Britânica, liderada pelo almirante Horatio Nelson, e a Marinha Franco-Espanhola, liderada pelo almirante Pierre-Charles Villeneuve. A estratégia de Nelson para a batalha foi a de atacar a esquadra inimiga em duas colunas em fila indiana, com o objetivo de dividir a frota franco-espanhola em três partes. A coluna liderada por Nelson era composta por 12 navios de guerra, enquanto a outra coluna era liderada pelo vice-almirante Cotert Collingwood, com 15 navios de guerra. A frota franco-espanhola tinha 33 navios de guerra. O plano de Nelson era surpreender a esquadra inimiga e atacar de forma decisiva, antes que eles tivessem tempo de organizar uma defesa efetiva. O primeiro ataque ocorreu por volta das 11 horas da manhã, quando as colunas inglesas se aproximaram do inimigo em alta velocidade. A frota franco-espanhola reagiu, formando uma linha de batalha, mas Nelson conseguiu rompê-la e atacar o centro da formação inimiga. A batalha foi intensa e brutal, com navios explodindo em chamas e o som de canhões disparando ecoando pelo mar. Nelson liderou seu navio, o HMS Victory, diretamente para o coração da ação e foi alvejado por um atirador inimigo que disparou de um navio francês. Ele foi atingido por uma bala que entrou por sua clavícula, perfurou seus pulmões e se alojou em sua espinha. Nelson morreu algumas horas depois, mas sua liderança e estratégia foram decisivas para a vitória britânica. No final da batalha, a frota franco-espanhola havia sido completamente derrotada, com 18 navios de guerra capturados pelos britânicos e um grande número de tripulantes mortos ou feridos. A derrota de Napoleão na Batalha de Trafalgar teve várias consequências significativas para a França e para o próprio Napoleão. Em primeiro lugar, a derrota efetivamente acabou com as ambições de Napoleão de invadir a Grã-Bretanha e consolidar o controle francês sobre a Europa. A Marinha Britânica conseguiu manter a supremacia naval, o que impediu qualquer tentativa francesa de invasão. Além disso, a derrota de Trafalgar tornou a França mais dependente do comércio terrestre, o que aumentou a vulnerabilidade do país a bloqueios navais. A falta de acesso aos mercados ultramarinos também contribuiu para a deterioração econômica da França. A batalha também teve um impacto significativo na política francesa. A derrota em Trafalgar foi um golpe para a popularidade de Napoleão, que até então tinha se apresentado como um líder invencível.
Após a derrota de Trafalgar e consolidação da esquadra marítima inglesa, Napoleão percebeu que não poderia derrotar os ingleses no mar, por isso no ano seguinte ele estabeleceu o bloqueio continental napoleônico, que foi uma política adotada pelo Império Francês, em 1806, com o objetivo de isolar economicamente a Grã-Bretanha e enfraquecê-la financeiramente, restringindo o comércio britânico com o restante da Europa. A ideia por trás do bloqueio continental era proibir que os países europeus negociassem com a Grã-Bretanha, com exceção daqueles que eram neutros ou aliados da França. Essa medida foi uma resposta à decisão britânica de bloquear os portos franceses e de outros países europeus, em uma tentativa de interromper o comércio francês e enfraquecer a economia do inimigo. Inicialmente, o bloqueio continental teve algum sucesso, já que a maioria dos países europeus dependia do comércio com a Grã-Bretanha. Alguns países, como a Espanha e Portugal, foram invadidos pela França para garantir o cumprimento do bloqueio. Esse vídeo é apenas uma pequena parte das guerras napoleônicas, temos muito a explorar ainda. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.